A construção do World Trade Center representou um grande avanço nos projetos de arranha-céus. Foi o projeto do século. Todo mundo queria trabalhar no World Trade Center. A mais moderna tecnologia de construção de prédios permitiu que os projetistas desenvolvessem os maiores e mais altos prédios do mundo. Foi ótimo, sabe? De repente, os 2 maiores arranha-céus do mundo. E aí chegou. Ainda não se sabe quantas pessoas perderam a vida naquele pesadelo de aço e poeira. Agora que o local está sendo desimpedido, começam a surgir sérias dúvidas com relação aos prédios. Será que o desabamento poderia ter sido evitado? E por que tanta gente ficou presa lá dentro sem poder escapar? Novas pistas parecem sugerir que o World Trade Center pode ter sido vulnerável demais ao ataque, e mais, que seu projeto tenha impedido que as pessoas fugissem antes que os prédios mais imponentes do mundo fossem reduzidos a isso. A queda do World Trade Center. As vigas retorcidas estão empilhadas a menos de 5 quilômetros de onde os prédios se erguiam. São pilhas e pilhas de aço de alta resistência espalhadas por esse ferro velho em Nova Jersey. O tempo é curto. As vigas estão sendo retalhadas em pedaços para serem exportadas para o Extremo Oriente, onde serão recicladas. Já foram fechados os negócios com os mercadores de sucata. A cada peça enorme que chega, os guindastes mal dão conta dos pedaços de metal que às vezes têm o dobro do peso dos caminhões que os transportam. Se são soltos de 1 metro de altura, fazem o chão tremer. É difícil acreditar que parte desse aço tenha caído de 400 metros de altura. E é difícil imaginar como alguém que estivesse lá dentro tenha conseguido sobreviver. Mas algumas pessoas sobreviveram. Entre elas, alguns bombeiros que presenciaram a destruição, escondidos sob uma escada com a Torre Norte caindo em volta deles. Nós todos estávamos nesse cantinho de escada entre o 2º e o 4º andar. E foi um barulho incrível. Eu ainda me recordo do som do aço, das vigas gigantescas de aço que tinham 1,5 metro de largura, mais ou menos, se enroscando em volta de nós como se fossem camadas de miolo dentro de um pão. Eu nunca vou me esquecer. De determinado ponto de vista, a razão que levou à queda das Torres Gêmeas é óbvia. Elas foram atingidas por aviões grandes, cujos tanques continham milhares de litros de combustível para turbinas a jato. Mas é provável que qualquer outro arranha-céu resistisse ao impacto e não desabasse dessa maneira. Quem talvez conheça mais sobre o World Trade Center seja este engenheiro de estruturas que participou do seu projeto e que tem um escritório nesse prédio no sul da ilha de Manhattan. Desse escritório, eles tinham uma vista privilegiada na direção do complexo, mas hoje observam a maior operação de resgate que a cidade de Nova York já presenciou. A responsabilidade de calcular digamos, a resistência das torres foi minha. E o fato de elas não terem resistido por mais tempo
Poderia ter sido culpa minha. Se me sinto culpado por isso, pelo fato de elas terem desabado, as circunstâncias em que ocorreu a tragédia do dia 11 de setembro não foram consideradas durante o projeto. Hoje, sabendo o que sei agora, eu faria com que elas resistissem mais. Nos anos 60, quando os ataques terroristas não eram uma ameaça real, as torres ganharam muitos prêmios como grandes feitos de engenharia. Era o que havia de mais moderno na época. A maneira como elas foram construídas e, até certo ponto, a maneira como elas caíram foram consequências das exigências extraordinárias decorrentes da escala do projeto. As torres deveriam conter mais área para escritórios do que toda a cidade de Cincinnati. Seriam mais altas do que qualquer outra estrutura jamais construída, e isso numa cidade onde as fortes ventanias podem causar sérios problemas. Isso tudo tinha um objetivo: reduzir a decadência do centro da cidade. Em meados dos anos 60, as cidades americanas enfrentavam muitos problemas. Havia muita pobreza, muito crime, tumultos interraciais. As pessoas já se preocupavam com o futuro das cidades e em como sobreviver à crise urbana. Nova York tinha problemas. O seu futuro causava muita preocupação. Decidiu-se então que uma área que era conhecida como Radio Row deveria ser demolida e substituída por um prédio de alta tecnologia, que serviria como marco, algo que fosse mais condizente com o país que se preparava para participar da corrida espacial. Foi a resposta clássica dos americanos a qualquer problema. Ou seja, use todo o seu poder de fogo e acerte bem no meio. 2 caixas de 110 andares, as torres mais altas do mundo. Ora, isso ia resolver tudo, certo? Era assim que a gente pensava nos anos 60. Naquela época, o responsável pelo projeto era Guy Tozzoli, que 35 anos depois viu as torres desmoronarem quando estava no seu carro indo trabalhar. Sinceramente, eu nunca imaginei que as torres pudessem cair. Isso nunca me passou pela cabeça. Nós tivemos... elas estavam lá desde 1970, desde a inauguração. E uma coisa assim... parecia impossível. Eu me lembro que chorei, sentado no carro. Numa época mais calma, o Sr. T, como era chamado por sua equipe, foi encarregado de supervisionar o que a revista The Reader's Digest chamou de o maior projeto de construção desde as pirâmides. A minha tarefa era desenvolver um programa a ser seguido pelos arquitetos. Quantos metros quadrados de escritórios, quantos metros quadrados de lojas, uma área para alfândega e um hotel. E eu tinha de encontrar engenheiros de estruturas que calculassem o projeto. O arquiteto escolhido foi Minoru Yamazaki, ou Yama, como era chamado, um Nisei americano que morreu em 1986. Ele projetou 2 torres de 80 andares que se erguiam de um enorme espaço aberto. Mas nem esses gigantes eram capazes de conter o espaço para escritórios exigido pelo Sr. T. Eu disse, mas isso atende ao nosso programa? Ele disse, não. Ficam faltando 185 mil metros quadrados. E qual a razão disso? Ele disse, não é possível construir um prédio com mais de 80 andares. Perguntei por quê. E ele disse, os elevadores que se tem de instalar em prédios com mais de 80 andares impedem que o prédio seja rentável. O problema é que em prédios com mais de 80 andares, vários andares inferiores são ocupados com os elevadores necessários para levar as pessoas aos andares superiores, o que torna o prédio antieconômico. Mas esse problema não faria Guy Tozzoli desistir. Lembro que disse ao Yama. Yama, o presidente Kennedy vai mandar um homem à Lua. E acho que podemos construir os prédios mais altos do mundo. O problema foi resolvido tratando cada terço de cada torre como se fosse um prédio separado de 40 andares, reduzindo assim o número de colunas de elevadores.
Esse padrão era repetido 3 vezes e o sistema todo era ligado por 2 elevadores expressos que eram os únicos a ir de cima a baixo de cada torre. Se você quisesse ir a um dos andares superiores do World Trade Center, você não poderia pegar um elevador no térreo e ir direto para o seu andar. Você pegava um elevador gigante que ia direto para o chamado Hall do Céu e dali você pegava um elevador local que levava você ao seu andar. A solução do problema dos elevadores significava que já se poderia construir em escala inédita as torres que, com o passar do tempo, vieram a se tornar um símbolo dos Estados Unidos da América. Estávamos construindo um prédio que colocava no céu um gigantesco espaço a ser alugado, muito mais do que qualquer edifício que existia ou, na realidade, que exista hoje. Para fazer isso, tivemos de repensar todo o processo de desenvolvimento, assim como a tecnologia daquele projeto. Logo ficou claro que o fator dominante seria o vento em Nova York, que às vezes pode chegar a 160 km por hora. O empuxo lateral do vento exigia que a estrutura resistisse 5 vezes a carga que se leva em conta no caso de terremotos, como se faz em Los Angeles ou em Tóquio. Esses prédios altíssimos seriam castigados pelo vento que os faria, mais do que tombar para um lado, oscilar de forma perigosa. Pela primeira vez foi usado um túnel de vento para analisar o movimento de um prédio sujeito a ventos com força de furacão. Esse estudo mostrou que se as torres não fossem projetadas de forma correta, o vento as sacudiria até que se desintegrassem e caíssem aos pedaços. A solução foi utilizar colunas de aço de alta resistência concentradas nas paredes exteriores dos prédios. Foi um desvio inédito e dramático do método ortodoxo de projetar arranha-céus. A maioria dos arranha-céus tem estrutura de aço ou de concreto, uma grade de vigas e colunas que atravessa o prédio todo. O World Trade Center era diferente. A estrutura dele era do tipo conhecido por engenheiros como tubular. É uma malha muito forte de aço que circundava todo o exterior de cada torre. As paredes também foram construídas de maneira muito engenhosa. Em outro local eram soldadas 3 colunas de 9 metros cada, formando um painel pré-fabricado e relativamente leve, mas bem rígido. Cada um dos milhares de painéis idênticos era içado para compor fortes paredes de aço. No meio de cada torre ficava um núcleo de aço, onde seriam instaladas todas as escadas e elevadores, dando às torres uma de suas características mais vendáveis: grandes espaços abertos. E esse sistema tinha ainda outra vantagem: economizava dinheiro. A estrutura tubular usa cerca de metade do aço que seria necessário numa estrutura convencional, que atravessa o prédio todo, mas a resistência é a mesma e tão forte quanto a outra. O resultado final foi um prédio altamente eficiente em termos de estrutura. Dezenas de hectares de espaço para escritórios escorados no céu pelo uso inteligente do aço. O mesmo aço que está agora num ferro velho e que detém o segredo de como esse projeto revolucionário foi destruído. O ritmo de construção do World Trade Center foi impressionante. 3 andares a cada 2 semanas. Veio aço de todos os cantos da América e de outros países, chegando na hora exata de ser levado para seu novo lar nas alturas. A palavra-chave era eficiência, e o responsável pelo projeto, Guy Tozzoli, vivia muito ocupado. A primeira coisa que fiz foi determinar que as reuniões não poderiam durar mais de 17 minutos, e não tinha tempo para mais do que isso. E elas duravam exatamente isso, e se chegava a uma resposta.
E isso era muito importante, porque se houvesse atrasos, um dia de projeto parado custava $1 milhão. E a obra tinha de terminar no prazo. Cada detalhe foi otimizado para reduzir o peso e, por consequência, o custo. O aço variava em resistência e espessura de uma torre para outra, pois cada prédio protegia ligeiramente o outro do vento. As torres são diferentes. Elas são diferentes em muitas coisas. E, para mim, elas não são gêmeas. Elas eram. Isso é um problema para mim. O tempo presente ou passado. Elas eram diferentes. E sempre as considerei diferentes. Eu sempre pensei nelas como um conjunto, isso é. Como irmão e irmã. Ou dois irmãos, sei lá, ou duas irmãs. Mas não gêmeas. Eu sempre pensei em torres diferentes. A tarefa final foi colocar uma antena de TV de 350 toneladas no alto da Torre Norte, elevando a sua altura total para 524 metros. Mas os ventos da moda em arquitetura já haviam mudado de direção e as torres foram muito mal recebidas pelos críticos. Elas foram quase que totalmente ignoradas pela comunidade dos arquitetos, que mostrava apenas algum desdém por elas. Eu mesmo cheguei a dizer que elas eram extremamente banais e que era uma pena que os prédios mais altos do mundo fossem também os menos interessantes. It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look around, have some fun at the top of the world. Esta é a varanda panorâmica no alto do World Trade Center. Se você acha que a vista daqui de dentro é espetacular, espere até ir lá fora. É de tirar o fôlego. Pode ser que os arquitetos não tenham gostado delas, mas elas fizeram muito sucesso com o público. Um incidente em particular ajudou a quebrar o gelo entre as estruturas severas e minimalistas e a população, conhecida por seu conteúdo emocional. Eu tinha uma linha direta com o posto policial. Um dia eu estava dirigindo para o trabalho de manhã quando a luz se acendeu e o sargento de plantão disse: Senhor T, temos um problema aqui no World Trade. E eu disse: o que é? Ele disse: tem um cara andando em cima de uma corda estendida entre os dois prédios. E o que fazemos? Eu não consegui pensar em nada disso. Diga ele para não cair. O audaz caminhante era um francês chamado Philippe Petit. E aí, depois de uns 15 minutos, eu liguei de volta e disse: eu estive pensando, isso seria um bom golpe de publicidade, não prendam o cara. Mas a polícia da cidade de Nova York disse que ele tinha de ser preso. Quando ele foi levado ao juiz, o juiz ligou para mim e disse: ele é um jovem muito simpático, o que eu faço com ele? Não faça nada. E Philippe Petit recebeu uma sentença e ele foi condenado a dar um show de graça para crianças deficientes. E ele atravessou o laguinho do Central Park. E Philippe e eu nos tornamos grandes amigos. O World Trade Center permaneceu de pé por muitos anos sem nenhum incidente sério. Fora alguns pequenos incêndios em escritórios e um elevador enguiçado de vez em quando, a vida dos prédios era muito tranquila. Aos poucos, os andares foram sendo ocupados. Embora as torres nunca tenham se tornado um endereço de prestígio, os números 1 e 2 do World Trade Center, como elas eram oficialmente conhecidas, começaram a penetrar nos corações nova-iorquinos. Pode ser que eles não as tenham amado, mas gostavam delas. Eles as viam como uma presença benéfica, como parte da silhueta de Nova York e esperavam vê-las ali para sempre. O primeiro ataque terrorista às torres ocorreu no dia 26 de fevereiro de 1993. Uma van alugada, cheia de cilindros de hidrogênio e o equivalente a meia tonelada de TNT foi levada até a garagem subterrânea do complexo. Embora os veículos não tivessem acesso às torres em si, os terroristas chegaram o mais perto possível e estacionaram a van no segundo andar subterrâneo, a menos de 2 metros de uma das paredes da Torre Norte. A bomba explodiu aos 18 minutos depois do meio-dia.
pessoas morreram e 1.042 ficaram feridas no que até então era o maior ataque terrorista jamais praticado em solo americano. As torres viraram chaminés gigantes, sugando a fumaça da explosão para cima através das escadas e das colunas dos elevadores que estavam cheias de gente que tentava sair dos prédios. A intenção dos terroristas era de demolir a base da Torre Norte, fazendo com que ela caísse sobre a Torre Sul. Mas eles não contavam com a extraordinária resistência desse tubo de aço. A bomba não demoliu as torres porque explodiu fora do perímetro da parede. A explosão foi refletida pela parede e destruiu vários andares do estacionamento e uma oficina que havia abaixo. O próximo ataque terrorista teria outro resultado porque 8 é um desabamento inevitável. Quando o primeiro avião, pesando 200 toneladas, chocou-se contra o World Trade Center voando a mais de 600 km por hora, a primeira impressão era de que o prédio sobreviveria ao ataque. Na realidade, os danos internos foram enormes, interrompendo as principais rotas usadas para sair do prédio e dando início ao processo de queda das torres. O arquiteto naval britânico George Slade estava no 91º andar da Torre Norte às 8h46 da manhã. Eu estava ao telefone quando ouvi um ruído forte. Eu olhei pela janela e vi um jato comercial que vinha em direção ao prédio. A distância até onde eu estava era de apenas 2 ou 3 comprimentos do avião. Eu não tive tempo de reagir. Na mesma hora ele já estava dentro do prédio. A sala de George ficava logo abaixo do ponto onde 200 toneladas de Boeing 767 atingiram a torre. Nossos escritórios ficavam entre os 2 cantos e minha sala compreendia as 3 primeiras janelas a partir deste canto, nesta área aqui. O avião bateu muito perto dali. A minha sala como que despencou em volta de mim. Um dos meus colegas veio correndo para ver se eu estava bem e se ofereceu para me arrastar dali. Eu agradeci, mas eu recusei. Eu disse a ele que estava bem e engatinhei para fora. 6 minutos depois das 9 horas, o segundo avião atingiu a outra torre, para o horror das pessoas que estavam observando. A esposa do engenheiro Leslie Robertson, Saul Teensy, que também é engenheira de estruturas e trabalha na firma, observava da janela de seu escritório que dominava o complexo. Bem, depois que a primeira torre foi atingida, todos nós fomos para as janelas do lado norte, de onde se via a Torre Norte, que estava em chamas, e eu estava ali na janela com uma porção de gente do escritório, quando vi um avião azul e vermelho passar e se chocar contra a Torre Sul. Todo mundo pensava que aquilo era um filme. Sabe, aquilo não parecia real. Nós ficamos atordoados. Meses que se passaram desde aquele dia terrível, plantas e documentos guardados nestes escritórios têm sido estudados à exaustão. Estas plantas ilustram graficamente por que muitas pessoas não conseguiram escapar dos prédios. Estas são as plantas de arquitetura da Torre A Torre Norte do World Trade Center. E este aqui é o 94º andar, que ficava muito perto dos andares atingidos inicialmente na Torre Norte. O avião veio do lado norte e foi direto ao núcleo do prédio. O núcleo é daqui até aqui e daqui a aqui. Ao se colocar uma silhueta do avião sobre a planta, fica clara a extensão do impacto. A envergadura e o comprimento da fuselagem eram ambos de 48 metros.
O avião deve ter arrasado o núcleo central e destruído ao mesmo tempo todas as saídas de emergência. A disposição das escadas aqui, aqui e aqui deve ter impedido que qualquer pessoa que estivesse nos andares de cima pudesse escapar. Porque o núcleo, as escadas do prédio ficavam bem no centro do prédio, aqui onde deve ter ficado a maior parte do avião. Para conseguir com tanta engenhosidade os grandes espaços abertos, o projeto concentrou as colunas de elevadores e as escadas exatamente onde seriam atingidos pelos aviões. Para quase todas as pessoas que estavam acima do 77º andar da Torre Sul e do 91º da Torre Norte, não havia como sair. Conversando com colegas do escritório, nós concluímos que quando chegamos à escada, alguém já tinha feito uma investigação olhando para cima e dava para ver que a escada estava bloqueada e não parecia haver muitos escombros por ali, não havia ninguém descendo de lá dos andares acima de nós. As colunas de elevadores teriam também sido cortadas pelos aviões e toneladas de combustível de aviação teriam descido por elas, iniciando incêndios por todo o prédio. O ascensorista Kelly Badillo estava na Torre Norte quando o primeiro avião bateu. Eu acho que alguns elevadores dos de baixo, eu acho que os cabos se romperam ou coisa assim, porque eles despencaram, bum. Dava para ouvir eles descendo sem controle, como num túnel de vento. Muitos elevadores despencaram. As portas se abriam, batendo do outro lado da parede e tudo. De pé no hall, Kelly testemunhou a destruição do sistema que havia possibilitado a construção dos prédios. Um deles desceu e bateu no chão, ou ficou entre dois andares. Eu não sei, e as portas, uma delas se abriu e as pessoas começaram a sair daquele elevador e eles estavam com o cabelo pegando fogo. Tava para ver a fumaça saindo da roupa deles e eles correram. Quando eles conseguiram, quando saíram, todo mundo saiu correndo, sem parar. Embora poucas pessoas que estavam acima dos pontos de impacto tenham sobrevivido, o fato de os prédios terem resistido por algum tempo, sem dúvida, salvou um número muito maior de pessoas. Os prédios foram projetados para resistir a 13.000 toneladas de pressão de vento, e não havia como tombarem. Há mais de 15 anos, mostrando grande visão durante uma entrevista, Charlie Thornton, que agora é um dos investigadores, considerou a possibilidade do impacto de um avião. 13.000 toneladas é muita força. As pessoas sempre falam da possibilidade de um avião bater num prédio. Em 1944-45, um avião realmente bateu no Empire State. Mas o maior avião de hoje, pelo menos comercial, é o 747, cujo peso máximo é da ordem de 300 toneladas. Imagine um choque de 300 toneladas num prédio que foi projetado para receber 13.000 toneladas. É fácil concluir que um avião que batesse no World Trade Center provavelmente não causaria maiores danos. O avião poderia afetar elementos estruturais localizados, poderia derrubar uma coluna e poderia haver alguns danos. Mas um avião não conseguiria derrubar um prédio desse tipo. Isso não aconteceria. O acidente com o Empire State mostrou que um avião poderia chocar-se com um arranha-céu de Nova York. E os projetistas foram obrigados a considerar essa possibilidade, usando como exemplo o Boeing 707, um dos aviões que compunham uma nova geração de aeronaves pesadas. Mas as aeronaves que atingiram as torres eram Boeing 767, mais pesados do que um 707. E estavam cheios de combustível e voavam rápido. A energia contida no avião ou em qualquer objeto em movimento é proporcional ao quadrado de sua velocidade. Dobrando a velocidade, você tem 4 vezes mais energia. Por isso, a energia transmitida ao prédio pelo 767 foi muito mais alta do que aquela que estimamos no projeto.
Embora os impactos tenham sido muito mais fortes do que se havia considerado e os danos muito maiores do que se poderia imaginar, ainda assim, as torres não tombaram. O enorme peso dos andares de cima foi suportado pelas colunas de ambos os lados dos rombos que foram abertos. Mas as tensões sobre os prédios já eram muito maiores do que as que haviam sido calculadas durante o projeto, e a próxima fase da tragédia eliminaria a pouca resistência que ainda havia. Eles eram os maiores prédios da cidade de Nova York. Cada andar tinha 4.800 metros quadrados e teríamos de considerar isso e considerar ainda que havia fumaça saindo sob pressão de pelo menos 20 dos andares mais altos, talvez mais. E havia de se levar em conta que se fossem 20 andares, seriam quase 50 mil metros quadrados de fogo. Os projetistas do World Trade Center levaram em conta a possibilidade do impacto de um avião, mas parece que ninguém calculou o efeito que o combustível poderia ter sobre a estrutura. Até onde eu sei, não foram consideradas as consequências do combustível do avião em termos de uma explosão ou de um grande incêndio. Mas nós não éramos os responsáveis por esse aspecto do projeto, por isso posso estar errado, mas eu acho que não foi considerado, e mais ainda, eu acho que se tivesse sido, o projeto se tornaria totalmente inviável. Com milhares de litros de querosene de aviação pegando fogo, os bombeiros foram chamados, embora na realidade as dimensões e o próprio projeto dos prédios significavam que não havia muito a fazer para salvá-los. Uma equipe típica de mangueira de incêndio pode apagar pouco mais de 200 metros quadrados de incêndio. Isso corresponde a uma área de 10 por 20 metros. Se você conseguir colocar duas equipes lado a lado, elas podem apagar uns 400 metros quadrados de fogo. Cada andar do World Trade Center tinha mais de 4 mil metros quadrados. As pessoas insistem em construir prédios de escritório com áreas abertas, criando espaços 10 vezes maiores do que a área de incêndio que conseguimos apagar com o jato de uma mangueira. A natureza e a severidade do incêndio dependem do tipo de material que está queimando. E prever o que o fogo pode fazer com um prédio é a função de peritos chamados de técnicos em fogo. Jonathan Barnett faz parte da equipe oficial que investiga os acontecimentos do dia 11 de setembro. Vamos demonstrar aqui 3 tipos diferentes de combustíveis em fogo. E vamos começar pelos combustíveis à base de madeira. Isto representa madeira ou papel sendo queimados. Vamos considerar também uma pequena poça de querosene. Esses copos de isopor, que representam a mobília que é normalmente encontrada em escritórios e basicamente feita de plástico. Embora todos esses materiais atinjam a mesma temperatura ao serem queimados, o querosene e a maioria dos plásticos têm um potencial muito maior de destruição. A energia emitida é que é diferente. Quando o querosene queima, libera muito mais energia, 2 vezes mais do que um fogo em madeira, e o mesmo peso de material libera a energia com o dobro da velocidade. Isto é, o querosene libera 4 vezes mais calor no mesmo período de tempo. E esse é o parâmetro principal. Qualquer estrutura desprotegida de aço pode sofrer sérios danos quando submetida a fogo de alta intensidade, como demonstra essa experiência conduzida pela British Steel em 1995. Neste caso, ateou-se fogo a uma grande quantidade de móveis de escritório para ver quais seriam as consequências sobre as colunas de aço que sustentavam o teto. O aço exposto perde a resistência quando é aquecido. Não é que ele se derreta no incêndio. Na realidade, os incêndios normais não são quentes o suficiente para derreter o aço. Mesmo que você usasse, por exemplo, um combustível pouco comum com querosene, ainda assim a temperatura não é suficiente para derreter aço. Mas o que acontece é que ele começa a perder a resistência. E ao perder a resistência, ele começa a empenar. Ele fica mais fraco e ele se torce, já não consegue suportar a carga.
Esse teste foi o de maiores dimensões já realizado e mostrou como o aço desprotegido pode se deformar, mesmo no incêndio comum em escritórios. Mas, como é normal em prédios de estrutura de aço, as vigas foram se empenando e deformando aos poucos. Não havia possibilidade de uma queda repentina. Em mais de 20 anos, eu nunca havia visto, até recentemente, uma estrutura de aço protegido desabar durante um incêndio. Então, qual teria sido a causa da falha explosiva e devastadora que ocorreu no World Trade Center? Eu não podia acreditar no que via, eu não acreditava que ele pudesse desabar como desabou. E como todo mundo, naquele momento, eu também fui incapaz de aceitar e absorver a ideia. Eu fiquei tão atordoado quanto os outros. O professor Hassan Astaneh é um dos poucos cientistas que estão analisando os restos retorcidos que se encontram no ferro velho em Nova Jersey. Ele estuda as condições das colunas de aço tentando descobrir qual teria sido o mecanismo da queda. Há muitas pistas que apontam diretamente para um cenário específico e estranho. O que se pode ver aqui é, na realidade, crucial, é muito importante. E talvez seja a peça mais importante que eu tenha encontrado. Esta parte deve ter vindo, quase que com certeza, da Torre 2, onde o avião entrou e explodiu. E esta é a face de dentro das colunas de trás. O avião entrou, explodiu bem aqui e a explosão atingiu esta superfície. A primeira coisa que se vê aqui é que a coluna se entortou devido à explosão. Mas, mais importante ainda, há um sinal da explosão. Isto aconteceu quando o material lançado pela explosão atingiu esta coluna e fez essa cavidade. Portanto, esta peça é do andar onde ocorreu a explosão. As janelas foram lançadas para fora, tudo foi queimado, até a proteção contra fogo se queimou e ficou grudada no aço. No World Trade Center, a proteção contra o fogo foi feita por pulverização, uma camada de material seco e frágil composto de fibras minerais. A camada foi projetada para proteger o aço contra o calor, mas parece ter sido arrancada pela força das explosões causadas pelos impactos. Todo o aço que está neste pátio deve ter sido tratado, mas há poucos vestígios disso. Esta peça, como você pode ver, foi queimada. Pode-se ver nela o efeito da fumaça e do fogo. Ainda se pode ver pedaços da proteção contra fogo, mas ela foi quase arrancada. Isso prova que, quando o prédio estava queimando, o aço já não estava mais protegido contra o fogo. A ausência de proteção contra fogo significou que o aço passou a ser extremamente vulnerável ao calor gerado pelo querosene. Mas o que mais intrigou os investigadores foi que esse fato pode ter tido um efeito desastroso numa parte da estrutura, em particular, os suportes dos enormes andares de espaço aberto. O professor Eduardo Calzel conduz pesquisas sobre o desastre no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em retrospecto é muito fácil, é como bancar o general depois da guerra. Pode-se determinar o que deu errado e o que poderia ter sido feito. E talvez o tendão de Aquiles do World Trade Center tenha sido a forma como as colunas sustentavam os andares. A ligação entre os andares e as colunas eram, do meu ponto de vista, conexões relativamente fracas. O sistema de andares era inusitado para sua época. Em vez de serem suportados por grandes vigas de aço, como se faz normalmente, os andares eram apoiados em estruturas leves, chamadas de treliças. Por cima delas eram colocados painéis pré-fabricados, formando um revestimento de aço. As placas eram soldadas às colunas nos cantos. E depois de colocado, cada andar recebia uma cobertura de 10 centímetros de concreto.
Esse sistema foi uma das razões que permitiram a construção rápida das torres, pois cada andar vinha praticamente pronto, pré-fabricado, fora da obra. Mas o problema com as treliças é que elas são muito vulneráveis ao fogo. Não há outra técnica de construção que tenha matado tantos bombeiros quanto as treliças. Entre os bombeiros há um ditado: não confie nas treliças. Elas não resistem ao fogo. Por exemplo, já faz mais de 40 anos que os técnicos de proteção contra o fogo nos disseram que as treliças de aço desprotegido enfraquecem depois de 5 ou 10 minutos expostas ao fogo. As treliças são muito eficientes para seu peso, muito fortes. Mas por serem muito leves, elas se aquecem rapidamente durante um incêndio. E a não ser que tenham sido bem protegidas contra o fogo, elas começam logo a empenar e a se retorcer. Com a proteção contra o fogo danificada ou removida, elas foram as primeiras peças a serem afetadas pelo inferno que rugia dentro das torres. Esta simulação em computador, feita no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mostra como o aquecimento pode ter causado a falha das treliças. Os suportes retorcidos encontrados no ferro velho parecem confirmar o que diz o professor Astané. Não se consegue dobrar o aço dessa maneira sem que ele rache, a não ser que ele seja aquecido. O que isso me diz, o que esta peça me faz entender, é que ela estava muito quente quando o andar caiu e a empenou. Isso deve ter sido o início do desabamento dessa torre do World Trade Center. Quando os andares começaram a despencar, teve início a fase mais terrível da destruição. Pois o projeto era tão eficaz que, uma vez removidos os andares, toda a estrutura estaria fadada a cair. A razão disso pode ser ilustrada com um simples modelo em madeira. Temos aqui 2 estruturas armadas. Estas seriam as colunas. E estes 3 andares. Eu tenho certeza de que ocorreu um incêndio que fez com que este andar caísse sobre os andares de baixo. E assim sucessivamente. Este andar tendo caído. E essa carga que eu acabei de adicionar é transmitida pelas colunas até a mesa. O importante a ser compreendido é que este andar não recebeu qualquer parte desta carga. A única função deste andar é manter as colunas juntas para que elas não se abram, destruindo o prédio. O modelo é 30 minutos depois, a Torre Norte também caiu. Depois que a queda começou, nada poderia pará-la. Quando as partes superiores dos prédios caíram de uma altura de apenas um andar, elas já haviam acumulado impulso suficiente para quebrar os outros andares, um a um, numa sequência que se acelerava até que 500 mil toneladas atingiram o solo, a 190 quilômetros por hora. O World Trade Center era uma construção extraordinária que sofreu um ataque também extraordinário. O que parece hoje é que seu projeto corajoso e inovador acelerou sua própria destruição. Eu sou um ser humano, eu não consigo dormir, É muito duro. É muito duro ter sido engenheiro de estruturas que calculou um prédio que desmoronou e matou um monte de gente. É muito duro. Só podemos esperar que esse evento terrível leve a uma compreensão melhor de como os prédios altos se comportam durante grandes incêndios. E também que uma das maiores prioridades a partir de agora será a de protegê-los contra ataques terroristas. Cuidar do futuro talvez seja a melhor homenagem que se pode prestar à memória das milhares de pessoas que perderam suas vidas no dia 11 de setembro de 2001. Versão brasileira Sincrovídeo.